paz do Senhor Jesus, minhas queridas meninas dos olhos de Deus, como vocês estão? Eu espero que estejam bem e que esse vídeo, aula aqui, encontre vocês na mais perfeita paz do Senhor Jesus. Se você está assistindo esse vídeo e quer participar desse nosso grupo e não está lá, aqui embaixo tem a descriçãozinha, tá? Um linkzinho, você clica e você entra no nosso grupo, tá bom? Eu sempre esqueço de me falar isso, porque o vídeo fica lá no YouTube e às vezes vai para outras pessoas, tá bom? E nós aqui do grupo, né, vamos te receber com muita oração e orem, viu, irmãs? Orem para que esse estudo chegue a outras pessoas, né? Para que edifiquem a vida delas como tem edificado as nossas vidas. Minhas amadas, hoje o estudo tá muito especial, ele é sempre especial, tá? Já falei aqui, né, que eu não tenho nenhum roteiro, eu nem sei o que eu vou ministrar nos próximos, o Senhor, ele me dá fresquinho, né? Então hoje o Senhor já me deu o que ele queria colocar aqui para vocês. E é interessante que eu não faço nenhum roteiro, mas eu tô vendo aqui que o Senhor, ele tá fazendo um roteiro muito lindo, viu? E tudo tá batendo, né? Tudo tá vindo assim, o Senhor nos ensinando com muita graça. Tenho percebido que Ele realmente quer nos fundamentar, ou seja, quer nos ensinar um princípio para que a gente possa avançar, né? Nas próximas aulas, entrar em assuntos mais delicados, né? Não ficar só no leite que a gente estava acostumado. Então, para isso é necessário que a gente tenha aí um princípio, um fundamento, tá bom? E hoje esse ensino aqui, ele é muito especial, porque, irmãs, é o que eu vivo e é o que eu aprendi a viver quando o Senhor começou a me ensinar sobre isso. Eu fiquei muito encantada e eu percebi que eu já vivia isso sem saber, né? Sem, assim, ter a revelação de que eu já vivia isso desde os meus primeiros anos de casada, como eu falei, da perseverança na palavra. Mas quando o Senhor realmente me deu entendimento, né? Para mim foi maravilhoso, porque aí sim agora eu posso ensinar vocês sobre esse princípio com base bíblica, com base na revelação, tá bom? Que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Bom, o tema de hoje, ele vai se chamar o seguinte: você precisa descansar. Você precisa descansar, minha querida. Para que você chegue no lugar que tanto você almeja, sabia que você precisa descansar? Você precisa parar, precisa descansar. Descansar no Senhor, na revelação que Ele te dá, tá bom? Hoje o assunto é bem assim, profundo para mim, então eu fiz questão de anotar muitas coisas para mim não esquecer. Então eu anotei aqui algumas coisas que eu vou ficar lendo, tá? Mas não é uma coisa automática não, é porque eu fiz questão, falei, preciso anotar porque eu não posso esquecer isso, o Espírito Santo vai dando, e eu falei, nossa, eu preciso anotar, tá bom? Vamos lá, as palavras-chave de hoje: revelação das Escrituras, descanso de Deus e dureza de coração. Então vamos fazer nossa oração e a gente já entra no nosso estudo, amém? Espírito Santo de Deus, eu não tenho palavras para te agradecer, Senhor, por estar aqui, Senhor, em Tua presença, neste lugar aonde o Senhor me ensinou a entrar e a permanecer e a nunca mais sair. E é aqui, Senhor, que eu encontro descanso para minha alma. É aqui que eu encontro todas as revelações que eu preciso para trazer do céu fresquinha para minha vida e para a vida das minhas queridas irmãs. E assim, Senhor, eu quero dividir com elas, Senhor, essa revelação poderosa que o Senhor colocou no meu coração sobre o descanso, pois foi assim que eu cheguei até aqui, a essa realização desse desejo. Foi assim, Pai, que tantas outras coisas maravilhosas têm acontecido na minha vida através do descanso, não através da correria, não através da confiança em mim mesmo e nas minhas emoções, mas de aprender a descansar. E nós precisamos aprender a descansar. Senhor, ensina-nos, ensina minhas irmãs como é descansar no Senhor, como é entrar nesse descanso que o Senhor preparou para nós. E em nome de Jesus,
por tua misericórdia e graça, usa a minha vida neste momento, que não seja mais eu, mas seja totalmente o Senhor, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meninas. O versículo chave aqui que eu coloquei, esse tema é muito lindo e tem muitas passagens desde Gênesis, falando lá do descanso do sábado, desde Gênesis a Apocalipse, tá? Mas como eu preciso ser breve aqui, não quero ser cansativa, então eu vou focar em alguns aqui que já vai dar para você entender. Mas depois você pega a sua Bíblia aí e eu vou dar algumas referências lá para quem quiser estudar mais a fundo, tá bom? Tem muita coisa maravilhosa para pegar aqui, para trazer para a mente de vocês, para acrescentar essa fé e para vocês conseguirem, né, permanecer nesse descanso que a gente vai aprender a entrar hoje, tá bom? Então, o versículo chave aqui eu coloquei Hebreus 4, 7. E tem gente aí que já sabe que esse aí é muito pertinho de Hebreus 4, 12. E a gente vai falar logo mais. Vamos lá. Hebreus 4, 7 fala assim: por isso Deus estabeleceu esse dia de hoje para que entre em seu descanso. E a ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas, que falava assim: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Meu Deus, quanta coisa num versículozinho só. Por que aqui tá falando? Irmãs, agora antes de eu entrar na minha experiência pessoal, tá? Já tô entrando, mas antes mesmo de falar das minhas experiências, então eu preciso dar uma breve explicação aqui, tá? Por que aqui tá falando que Davi, muito tempo depois, falou: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração? Porque, na verdade, Davi já estava se referindo a um tempo muito antes, né? Que era quando o Senhor tirou o povo do Egito. E a gente sabe, entende, né, que o povo de Israel ali, ele estava realmente muito apegado às coisas do Egito, mesmo sendo uma vida de escravidão, foi muito, mas muito difícil tirar o Egito do povo de Israel, tirar o trabalho, a correria, o ativismo do povo de Israel. E por isso eles precisaram passar pelo processo do deserto, né? E esse processo seria rápido, irmãs, seria rápido se eles se submetessem, né, aos ensinos, se eles não endurecessem o coração. Seria rápido, seria ali coisa de 40 dias, vamos colocar assim. Mas pela dureza do coração deles, minhas amadas, é por isso que dureza de coração é uma das palavras-chave aqui, viu? Pela dureza do coração deles. Eles ficaram rodando em círculos por 40 anos e muitos deles não entraram no descanso, na terra prometida. Quem entrou foram os filhos, pela misericórdia de Deus, né? Ainda porque Moisés intercedeu, porque houve um tempo em que eles viraram tanto a Deus que Deus queria destruir aquele povo todo e começar outro a partir de Moisés. Mas Moisés falou: não, Senhor, não. Senão o que os outros povos vão dizer? O Senhor começou algo e não terminou, não é isso? Então Moisés intercedeu pelo aquele povo e por conta disso seus filhos ainda conseguiram entrar na terra prometida. Mas todos os que saíram do Egito, que endureceram o coração, não entraram. Então isso é muito importante a gente entender, tá? Justamente para que vocês entendam que quando o Senhor nos dá uma palavra, e muitas das vezes a parte que a gente endurece o coração é aquela palavra que ele dá de confronto, é aquela palavra que ele vai confrontar certas áreas da nossa vida, mas o confronto, minhas amadas, é proteção contra o maligno, tá entendendo? Depois a gente vai ver isso aqui mais para frente. Então, aí vem a dureza do coração, e veio a dureza do coração para aquele povo. Então, antes de entrar aqui na minha experiência pessoal, vamos estudar um pouquinho aqui. Hebreus 3 e 4, tá? Se vocês forem ler, eu não vou ler tudo para não ficar puxado, mas nós temos aqui 3 repetições falando: hoje, se ouvirem a sua voz,
não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Tá falando isso aqui. E por que o escritor da carta aos Hebreus está enfatizando tanto isso? Irmãs, nós aprendemos em teologia, hermenêutica e outras características aí do estudo teológico sobre interpretar a Bíblia, que quando uma coisa ela é repetida e ainda por 3 vezes, é porque ela tem muita importância e ela precisa chamar a nossa atenção. Então me chamou a atenção aqui de por que o escritor da carta aos Hebreus fala 3 vezes isso, ó. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureça o vosso coração, porque ele sabia da importância que era do povo estar de coração aberto, né? Salmos 81 é um salmos que tenho tirado tanto ultimamente. Deus fala: ah, se meu povo tivesse me ouvido. Tá entendendo, irmãs? Então, uma das características que a gente já precisa tratar de imediato é que, muitas das vezes, as revelações que o Senhor vai nos dar, que é para produzir descanso em nossas vidas, e eu não estou falando só do descanso espiritual e da alma, não, eu estou falando do descanso no geral mesmo, produz descanso, a gente compartilha esse descanso que a gente tem no nosso interior, a gente vê que a gente traz para fora, a gente traz para nossa família, para o nosso lar, viu? Para o nosso corpo físico também, porque muitas das revelações que o Senhor vai trazer, por exemplo, vai nos mostrar que a gente precisa sair da correria. Esse o meu exemplo mesmo aqui. Eu tô aqui com vocês realizando um desejo do meu coração de anos, mas eu não conseguia, sabe por quê? Porque eu tava aqui, ó, aqui dentro dessa padaria trabalhando, e eu não conseguia tirar um tempo para preparar isso daqui. E o Senhor, ano passado, o Senhor falou para mim: o inimigo quer te manter ocupada. E quando o Senhor falou isso, né, no meu entendimento, eu falei: peraí, eu não vou ficar realizando a vontade do inimigo. Se o inimigo quer me manter ocupada, esse desejo eu não vou dar para ele. Por que ele tá querendo me manter ocupada, né? E aí o Senhor, ele havia me pedido 3 dias aqui. Aliás, eu vou gravar um outro vídeo só com o testemunho na íntegra da minha padaria, tá? Para vocês entenderem o que é isso aqui, tá bom? Eu não tenho uma padaria que eu abro pro público. O Senhor me deu uma estratégia de uma padaria delivery, tá? Que eu tenho total controle do meu tempo e do que eu faço aqui nela. E isso tudo foi revelação do Senhor, viu? Que trouxe descanso para minha vida. Mas além desse descanso que eu já tinha, mesmo assim ainda era corrido, né? Porque eu tenho as contas para pagar e tal, tudo mais. Mas o Senhor falou ao meu coração, né? E aí, antes eu abria de quarta, quinta, sexta e sábado. No começo, na verdade, lá no comecinho eu abria todos os dias. Então eu fui precisando ter fé para ir tirando alguns dias aí para me poder, né, ir avançando no descanso, né? Mas ano passado o Senhor me pediu esses 3 dias, portanto agora eu só abro de sábado e começo a trabalhar aqui na sexta para já ir deixando, né, algumas coisas prontas, tá bom? E quando, irmãs, eu entrei nesse descanso dessa revelação e nesse descanso literal, né? Porque eu passei a descansar mais, eu passei a ter mais tempo em comunhão com o Senhor, fico lá no quarto, lugar que eu amo, fico orando, lendo a Bíblia. Irmãs, começou a chover revelações na minha vida. E foi o que trouxe aqui, tá bom? Esse grupo, Mulheres que Carregam o Céu, veio a partir disso, veio a partir de quando eu aceitei, né, essa revelação que o Senhor trouxe ao meu coração, e foi um desafio para mim, né, porque obviamente 3 dias a menos de você estar ali vendendo alguma coisa, vai enxugar um pouco o seu orçamento. Mas olha só que preciosidade, agora eu tô aqui com vocês e isso vale mais do que ouro, né? Eu poder compartilhar. E tudo isso, então, irmãs, é para vocês entenderem a importância de quando o Senhor traz algo ao seu entendimento, Ele tá no controle de tudo. Irmãs, enxugamos o orçamento um pouquinho? Sim, mas não tá faltando nada. Pelo contrário, tá tudo sob controle. Deus tem revelado coisas que minha casa tá sendo arrumada, coisas quebradas estão sendo arrumadas, enfim. Não piorou em nada, muito pelo contrário, minha qualidade de vida aumentou,
consigo dar mais atenção para minha família, para os meus filhos e principalmente para o Senhor, para mim poder estar aqui com vocês. Você entende? Então eu estou falando também de descanso literal mesmo, de descansar o corpo, porque quando você está com o corpo descansado, sua mente descansada, aí você consegue discernir melhor a voz do Senhor, tá joia? Então, voltando aqui lá no povo de Israel, né? Deixa eu só ver aqui onde eu parei. E aí, irmãs, olha que interessante. Eu tenho certeza que muitas de vocês conhecem o versículo muito famoso, que é de Hebreus 4:12. E Hebreus 4:12 é justamente onde está se encerrando essa parte aqui, só que ninguém nunca ligou uma coisa com a outra, olha só. Pois a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito, entre junta e medula e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Pois nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos e é a Ele que prestamos conta. Mas olha que interessante, esse é o 12. E antes disso, quando vocês pegarem aí para ler, leiam, irmãs, Hebreus 3 e 4 todinho, vocês vão ver que está falando aqui sobre dureza de coração e sobre o povo não conseguir entrar no descanso do Senhor pela dureza do coração, pela desobediência, pela incredulidade. Tá entendendo? Mas aqui, o que eu estou tentando trazer aqui para vocês? Que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e ela penetra alma e espírito. Então, quando o Senhor ele traz uma palavra para as nossas vidas, ele sabe exatamente por que ele está trazendo aquela palavra. Ele sabe. Ele está no controle de tudo. Tudo está exposto a ele, porque a gente é muito limitado, a gente vê só o aqui. Mas o Senhor vê todo ao redor, vê quem está contra nós, quem está a nosso favor. Então, quando Ele nos dá uma palavra, a gente precisa crer que Ele sabe por que Ele está dando aquela palavra para nós. Por isso é que a gente tem que entrar no descanso dessa revelação e obedecer, seja qual for o que for falado aqui na palavra que o Senhor trouxer ao seu entendimento. Saiba, irmãs, que ele já prescrutou tudo ao seu redor, quem é seu amigo, quem não é seu amigo, quem tá por você, quem não é por você, lá na frente, o que você vai ganhar, o que você vai perder. Então, descansa na revelação que o Senhor tem para sua vida. Ele sabe por que te deu isso. Não vai pela sua lógica, dos seus pensamentos ou das suas emoções. Vai pela revelação, confia, eu sei que eu estou falando, e a palavra de Deus sabe, olha só, aqui no versículo 4:2, tá falando lá, dando um exemplo do povo de Israel. Por quê? Porque nós hoje, e o escritor da carta aos Hebreus, tá usando o quê? A gente sabe que tudo que aconteceu lá com o povo de Israel é uma figura, ou seja, é uma ilustração do que está acontecendo agora com nós, a igreja, né? A igreja de Cristo. Então, a igreja agora é o cumprimento do que antes era o povo de Israel, saindo do Egito e vindo para a Terra Prometida. Isso fala da nossa salvação, né? Do Senhor nos tirando do pecado e nos levando à salvação, ao reino de Deus, né? A glória futura que virá. Então, a gente tem que pegar esses estudos lá de trás e entender aonde nós nos encaixamos nisso. E aqui fala, ó, essas boas novas também foram anunciadas para eles, mas essa mensagem não valeu, pois não receberam com fé e não se uniram a eles. Tá entendendo? Não se uniram àqueles que ouviram, ou seja, a mensagem não entrou no coração, como uma revelação. Simplesmente entrou por um ouvido e saiu por outro. E muitos fizeram questão realmente de se endurecerem, né? Tiveram oportunidade ali preciosa de serem participantes, né, do que o Senhor queria, do descanso, da terra prometida. O descanso aqui fala das promessas, do cumprimento das promessas também, tá? É uma linguagem figurada também para isso. Mas eles perderam,
perderam a oportunidade de entrar naquilo que Deus tinha para eles, porque endureceram o coração, porque não fazia sentido para eles. E olha que eles viram tantos milagres com os próprios olhos, né, irmãs? E mesmo assim não entraram no descanso do Senhor. Então, por isso que a gente tem que prestar muito atenção, porque muitos de nós não estamos entrando nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí a gente fala, mas Deus prometeu, Ele não vai cumprir? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, Ele vai. Porque quando nós ouvimos atentamente, nós vamos pelo caminho que Ele preparou. Mas se nós não ouvirmos, irmãs, a gente mesmo sai do caminho da promessa. Tá entendendo a importância de estarmos alinhadas, né, afiadas aí na revelação das Escrituras, porque a palavra de Deus, ela é eficaz. Quando ela vem para as nossas vidas, ela vem nos dar a direção, ela vem nos dar o escape que nós precisamos. Tenha certeza disso, viu? Então, deixa eu ler aqui para mim não me perder. O descanso daquela época ilustra a terra prometida, que eu já falei, né? As ações do povo de Israel ao ser liberto também ilustra nossas ações de hoje. E o escape também, todo o escape, irmãs, toda a situação que eu me meti, às vezes até a coisa que eu me meti mesmo, né, de teimosa, depois eu fui falar, Senhor, me dá um escape, como é que eu saio disso? Até os escapes, irmãs, tá na palavra do Senhor, porque toda vez que a gente se volta para o Senhor, com o coração arrependido, contrito, falando, Senhor, eu errei, me ajuda a consertar, Ele ajuda sim. Ou seja, você pode pensar aí agora, nossa, mas eu já fui muito longe do caminho que o Senhor tinha para minha vida. Não, tem como voltar sim, tá bom? Tem como você pegar a direção certa novamente, tá bom? Vamos lá. Também como escape, tanto nos estudos como nas revelações. Então, de repente você vai falar, mas eu não tenho ainda aquela revelação. Mas, irmã, só em você estudar a palavra, você já vai ver muita coisa aqui, que aí você vai falar, não, realmente, isso aqui vai servir para minha vida nesse momento. Realmente, não isso aqui. Mas vou contar algo aqui rapidinho, porque o vídeo hoje eu acho que vai ficar longo também. Eu tinha um problema seríssimo, por exemplo, de TPM, né, no meu casamento lá, então tem aquela época do mês que eu ficava muito irada. Eu já precisava ser liberta de um monte de coisa, né? Era um monte de complexo e ainda bendita TPM. E eu ficava irada, lembra que eu falei que eu quebrava as coisas? E aí eu falei pro Senhor, Senhor, eu não quero ser assim. E a tua palavra tem escape para tudo, me mostra. E eu abri a palavra, né? E caiu, agora eu não vou lembrar onde, mas falando assim, buscai a mansidão. Aí eu falei, então tá, se o Senhor tá me falando, eu fiz essa oração, o Senhor tá me falando que é para buscar a mansidão, então é isso, óbvio, é isso. E eu comecei a orar para Deus me dar mansidão, irmãs. Tem remedinho para TPM? Tem, o nome é mansidão. Buscai o Senhor a mansidão, irmãs. E eu fui buscando do Senhor, e o Senhor foi trabalhando na minha vida, sim, e deu muito certo, sim, para a glória de Deus, viu? Então tem escape até para TPM, olha que bênção. E aí, olha aqui, ó. Porém, precisamos deixar essas verdades penetrarem o nosso entendimento e perseverarmos nela através do descanso, né? E, obviamente, a perseverança. Pareceu redundante aqui, mas para vocês verem como a gente já falou disso no início, né? O Senhor está querendo nos fundamentar nisso, viu, irmãs? Perseverança e o descanso, minhas amadas. Só que aqui eu vou entrar um tiquinho no assunto de batalha espiritual, tá? Vocês queriam falar sobre batalha espiritual? Olha só. Por quê? Porque, como eu mencionei lá do meu testemunho, não sei quem já viu, né? Através de uma revelação da palavra, o Senhor trouxe cura para as minhas axilas, que eu já estava sofrendo desde o ano passado, já tinha passado em 2 médicos, já tinha experimentado 2 medicamentos, um muito forte, antibiótico com clavulanato lá, e outro uma pomada, né? E eu ia pela 3ª vez no médico para um retorno, para que a doutora falou que eu ia ter que tomar um remédio mais forte ainda, olha só.
E aí, né, eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Eu tenho que ir no médico hoje? Eu queria tanto que o seu nome fosse glorificado, Deus, e eu não precisasse passar pelo médico. Foi quando o Senhor me deu ali Isaías 30:15, uma mensagem que justamente fala de descanso, que fala assim, no seu descanso e na sua tranquilidade estará a sua salvação. Aí eu entendi, captei. Falei, então, o senhor está falando aqui que não é para mim ir no médico. Eu vou descansar. E a partir dali, irmãs, o mal simplesmente foi sumindo. Eu fui passando, né, a começar a usar os procedimentos que eu não podia, né, que eu não podia depilar, eu não podia usar antitranspirante, né, os detalhes estão lá no vídeo. E simplesmente irmãs, era terrível, que nem agora eu tô falando com vocês, eu tô suando, porque eu sou muito. E qualquer sinal de suor já bolhava tudo. E pra glória de Deus, irmãs, eu tô livre, eu tô limpinha, eu tô fresquinha, né? Eu tô... Isso foi fruto de revelação da palavra. Mas, vocês se lembram que eu falei o seguinte, o Senhor me deu essa revelação, vim aqui, ministrei a aula sobre perseverança, e quando eu voltei, que eu suei um pouco, apareceu umas bolhas, apareceu. Aquilo era o quê? Era o inimigo afrontando a palavra que Deus tinha me dado. Então começou a aparecer, aí na hora eu pensei, falei, nossa, será que eu não deveria ter ido no médico? Aí foi aonde o Senhor falou, lembra que você ministrou sobre perseverança. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Quando o Senhor nos dá uma palavra, certo? Ele quer que a gente confie nele a ponto da gente descansar nessa revelação. Descansar, obedecer, obviamente, que eu precisei obedecer. Eu não fui no médico. Então, eu precisei obedecer e eu precisei perseverar. E nisso estaria o meu descanso. Só que a batalha espiritual, ela envolve, sabe o quê? Toda vez que o Senhor te der uma palavra que vai ser escape, que vai te dar uma vitória, que vai ali na frente fazer com que você chegue aonde você queria, o inimigo ele não vai querer, ele vai querer intervir. E é aí que muitos falham, porque o Senhor dá uma palavra, aí o inimigo já vem com uma afronta, uma perseguição, causa uma situação ali, que aí você fala, aquela palavra não era de Deus. Ah, não, aquela revelação que ia acontecer aquilo daquela forma não era de Deus. E aí você já abandona. Você automaticamente saiu do descanso, você automaticamente saiu do caminho da promessa. E aí você realmente não vai ver a promessa se cumprir. Tá entendendo? Então é isso que ele quer. Muitas das vezes ele vai vir com pressão, com angústia, você vai se sentir confusa. Irmãs, quando você tem uma palavra e descansa nela, provavelmente você vai entrar nesse nívelzinho aí pequeno ou até maior, dependendo, de batalha espiritual. Mas é coisa, irmãs, que você vence pela própria palavra. Porque quando surgiu aquelas bolinhas, eu falei, peraí, eu estou sob uma palavra de descanso. E eu lembro que depois eu fui olhar no espelho, as bolhas não estouraram, elas sumiram. Porque se elas tivessem estourado, eu ia ficar sensível, como acontecia antes. Elas sumiram, irmãs. E vez ou outra, nos outros dias ainda que o inimigo fica tentando afrontar a gente, apareceu uma outra aqui. Aí eu falei assim, olha, ei, bolha, eu estou sobre o descanso da palavra. Eu estou sob uma palavra. Irmãs, sumiu de novo. Porque às vezes o inimigo vai ficar tentando. Irmãs, eu estou falando para vocês o que eu vivo no Senhor, viu? Então, irmãs, persevera. Olha o versículo 11 aqui, ó. Olha isso. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Sim, irmãs. Eu já entrei aqui na minha parte de experiência pessoal e eu posso dizer como experiência pessoal, irmãs, que muitos têm a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de ter a revelação, de ter o cuidado de Deus ali, mas por conta de não fazer parte, não entendi isso, não tá na minha lógica, minha emoção diz outra coisa. Então a pessoa simplesmente consegue sair literalmente do descanso do Senhor.
a pessoa consegue endurecer o coração, principalmente, irmãs, quando entramos na área do confronto. E nós vamos entender que essa parte do confronto é proteção, irmãs, faz parte de um processo também de santificação. Nós vamos ter uma aula somente falando de santificação e nós vamos entender como isso é glorioso. Então, vamos vigiar, irmãs. Às vezes a nossa promessa está ali, há 40 dias só de caminhada, e a gente, por causa da dureza do nosso coração, leva 40 anos e muitas das vezes nem entramos, como foi o exemplo do povo escolhido e criado por Deus, o povo de Israel. Irmãs, se eles não entraram no descanso, um povo que foi formado por Deus, nós também corremos esse risco. Estudem, irmãs, Hebreus 4, que vocês vão entender o que eu estou falando. Agora aqui, como igreja. Irmãs, isso é muito importante. Como igreja, nós precisamos entender que é nossa responsabilidade sermos guiados pela palavra do Senhor. Nós que somos líderes de algum departamento, ou mesmo se você não é, mas você é líder da sua casa, da sua família, dos seus filhos, viu? Então nós precisamos entender que é nossa responsabilidade sermos guiados pela palavra do Senhor e termos esse descanso e apresentar, ensinar esse descanso aos outros. Senão seremos líderes falhos no nosso discernimento e em como conduziremos outras pessoas à presença de Deus. Irmãs, como é que eu vou conduzir uma pessoa à presença de Deus se eu não consigo demonstrar a paz que a presença de Deus me deu? Muitas irmãs me conhecem aqui e elas estão aqui por quê? Porque elas sabem que a presença de Deus do qual eu permaneço me dá essa paz e esse descanso, e eu posso assegurar isso para vocês, e aí vocês sentem isso na minha vida e falam, eu quero isso para mim. Mas como eu vou ser um líder se eu não apresento esse descanso, se eu não consigo levar esse descanso para o povo? Por quê? Porque eu também tô fora do descanso. Eu tô sendo levada pelas minhas emoções, eu tô sendo levada pela lógica, eu não tô buscando no Espírito Santo direção. Olha só, uma liderança que não aprendeu a descansar no Senhor pode causar uma confusão, irmãs. Levar o povo à divisão, a muitas outras feridas no meio do povo, né? Por quê? Porque o próprio líder não aprendeu a entrar no descanso do Senhor e não consegue levar isso, né, ao povo. Moisés, por exemplo, né? Moisés é um exemplo de alguém que já havia entrado no descanso da presença de Deus e por isso ele estava capacitado a liderar. Não é verdade? Gente, Moisés, olha quantas milhares de pessoas Moisés não teve que liderar para a terra prometida. Imagina se ele não tivesse aquele encontro, né, no Monte Sinai, onde ele viu a glória de Deus, onde ele recebeu as revelações do Senhor, onde ele desce ali, né, todo transfigurado, com o rosto iluminado. Imagina se ele ia ter paciência, irmãs, e graça para levar aquele povo adiante. E a gente viu que lá no finalzinho ele ainda falhou, porque o povo ficou martelando na cabeça dele e ele bateu na rocha. Ó, para vocês verem como é delicado. Mas ele tinha sim a capacitação de ter entrado no descanso de Deus, na presença de Deus e poder levar e guiar o povo. Por isso nós que estamos numa posição de liderança, numa posição em que, né, as pessoas nos enxergam como alguém, né, que possa levar elas a algum lugar, à presença de Deus, nós somos os principais responsáveis, irmãos, a não deixar o nosso coração ficar endurecido, a ouvir, né, os confrontos mesmo. E eu vou falar aqui dos confrontos. É muito interessante isso, irmãs, isso é maravilhoso, sabe por quê? Deixa eu já entrar aqui, ó, do céu para a terra, que aí eu já falo dessa parte do confronto. Ó, a verdade é que esse descanso não é só o início e nem o meio, né? Ele também não é o fim, ele é tudo. O descanso na palavra de Deus, você entra no descanso quando você recebe a palavra, você permanece no descanso quando você persevera na palavra e finalmente você, né, chega no lugar onde você queria.
Por quê? Porque você aprendeu e você foi pelo caminho que a palavra te guiou. E aí você entra depois, finalmente, na terra prometida, na promessa do Senhor para sua vida. Né? A gente viu aqui que vai ter uma batalhinha espiritual ali, mas é só você declarar a palavra. Irmãs, o inimigo ele veio usando a palavra para confrontar Jesus e Jesus derrotou ele usando a palavra que ele tinha. Tá escrito isso. Então, quando vier a afronta, a perseguição, você vai falar: não, mas a palavra me diz, Deus me revelou isso e eu vou permanecer nisso. Viu? Não arrede o pé da palavra que Deus te revelou. E aí, olha só. E por fim, aonde chegamos, a vitória que Deus tem para nós, que é a maior das vitórias, é justamente entrar e permanecer. Então, tudo isso, o final de tudo isso é que você consegue estar, minhas amadas, na presença de Deus. E aí agora eu vou falar um pouquinho da aula de santificação que vai vir no fundo aí, para você entender a questão dos confrontos. Irmãs, Deus ele é luz que ilumina as trevas, é luz que clareia e mostra as nossas falhas. Você já teve aqui, por exemplo, uma experiência, você está em casa, você faz uma maquiagem lá tal, sua luz é meio fraquinha. Quando você vai para a igreja, a luz da igreja é bem forte, o espelho é enorme, aí você começa a ver as falhas. Você fala: nossa, meu Deus do céu, por quê? Porque a luz aumentou e aí começa a aparecer as falhas. Então é óbvio que quanto mais a gente chegar à presença do Senhor, mais nós vamos começar a ver nossas falhas. E aí ele também é fogo consumidor. Ele é aquele fogo que vai consumir essas falhas, esses nossos pecados, se nós reconhecermos. Se nós reconhecermos essas falhas que nós vimos, entregarmos nas mãos do Senhor, falando: nossa, Senhor, não acredito que eu era assim. Nossa, olha isso, olha o que eu fiz sem saber, olha o que eu fiz na minha ignorância, olha isso. E o Senhor vem e ele queima e purifica-nos das nossas falhas. Aí sabe o que acontece? Aí a gente se achega mais ainda na presença dele. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Mas o processo de santificação é o processo em que a gente vai se chegando mais perto de Deus ainda. Eita glória! E aí você chega mais perto da luz, o que vai acontecer, irmãs? Você vai ver novas falhas. Parece que é um processo que não acaba nunca, mas glória a Deus, este é o processo de santificação. E é o processo que vai nos levar à presença do Senhor. E trazer o céu para a terra, trazer, a presença de Deus para as nossas vidas. Porque você chega mais perto do Senhor, você vê novas falhas, você reconhece, irmãs, reconhecer, se quebrantar, é o sinal de que você está no caminho certo, no caminho da sua salvação, no caminho da glória de Deus, viu? Não endureça o coração. E eu acabei de falar aqui no caminho da salvação, sim, toma cuidado, irmãs, depois vocês estudem Hebreus 6 adiante, que vai falar do perigo da apostasia, que é o perigo de você já saber a revelação de Deus e abandonar, viu? Então, o processo de endurecer o coração é muito perigoso, minhas amadas. Mas o sinal de que nós estamos no caminho certo é quando a gente se quebranta diante daquilo que foi nos revelado. Ah, sim, Senhor, eu falhei nisso, meu Deus, me perdoa, Senhor. Eu me coloco diante de Ti para que o Senhor queime todo este mal. E o Senhor nos purifica de todo pecado. Amém, minhas amadas? E assim, a gente entra nesse descanso, que é o principal, que é a presença de Deus, do qual eu permaneço, do qual você permanece, do qual ninguém, nenhuma circunstância vai nos tirar. É o melhor lugar para se estar. Nós, como igreja, nós estamos, neste exato momento, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. E esse lugar ninguém vai nos tirar se nós entrarmos nesse descanso. Amém?
E assim você vai ver cumpridas as promessas do Senhor na sua vida. Você vai entender que você só precisava descansar, viu? Vamos fazer uma oração agora, com a ajuda do nosso Deus, para que essa palavra, né, ela entre na minha e na sua vida. Amém, minhas amadas? Senhor, meu Deus e meu Pai, que preciosidade, Senhor, estar aqui com o Senhor na Tua presença, ensinando para as minhas amadas irmãs o valor de entrar no Teu descanso. Senhor, eu quero muito que minhas irmãs experimentem do que eu estou experimentando e vivendo, que é, Senhor, receber de Ti as revelações das Escrituras e perseverar nisso. E dessa forma, ainda que o inimigo venha, Senhor, numa batalha espiritual querer me tirar do meu descanso, eu persevero, eu permaneço na revelação da Tua palavra, aonde o Senhor diz que entrem no meu descanso, que no vosso descanso e na vossa tranquilidade estaria a vossa salvação. Ah, se meu povo tivesse me ouvido, é o que o Senhor diz na Tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, para nos ensinar. E eu quero ministrar ao coração das minhas irmãs que elas vão sim conseguir entrar nesse descanso da revelação da Sua palavra. Elas vão sim conseguir parar para assistir este vídeo, e este vídeo trará edificação para a vida delas. E em nome de Jesus, toda ocupação em excesso, todo ativismo em excesso, tudo aquilo que minhas irmãs estão ali parecendo uma roda de hamster, correndo e não saem do lugar. Em nome de Jesus, eu quebro esse ciclo agora na vida das minhas irmãs. Elas vão sim conseguir parar, conseguir meditar, conseguir receber as Tuas revelações, e elas serão edificadas, elas encontrarão descanso para as vossas almas. Porque é isso que o Senhor disse em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estão cansadas, e encontrarei descanso para vossas almas. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor, é descanso. O Senhor quer nos dar o Seu fardo, porque o Seu fardo é leve, é suave. E o Senhor quer tomar de nós esse trabalho árduo de cada dia, Senhor, aonde cada vez mais nossas agendas estão ocupadas, aonde há tantos excessos de tantas coisas que na verdade não era nem para estarmos fazendo. Senhor, nos coloca, Senhor, no lugar da onde o Senhor quer nos usar. E quer, Senhor, que a gente deposite nossas energias e nossos recursos. É para a glória de Deus que eu te peço isso, Senhor. Peço perdão pelas minhas falhas e pelas falhas das minhas irmãs, que não conseguiram ainda parar e descansar, não conseguiram parar, Senhor, para assistir os vídeos, estão muitas das vezes, Senhor, optando em fazer outras coisas e deixando isso aqui para o final, achando que vão conseguir e às vezes não conseguem. Senhor, que elas consigam ver a preciosidade que é um simples videozinho desse, Senhor, o quanto isso pode fazer diferença na vida delas, Pai, assim como tem sido na minha vida, Pai. Eu ministro, Senhor, o descanso para a vida das minhas irmãs, o escape para tudo, Senhor, na vida delas, em nome de Jesus.